pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria podermos estar juntos em mais um Café com Esperança. Como todo bom mineiro, eu também gosto de uma boa prosa, de um cafezinho, de um pão de queijo e de alguns apetrechos a mais. Sempre é bem-vindo. E poder viver tudo isso de bom que a vida nos oferece na companhia de um grande amigo, de um irmão, é melhor ainda. E hoje aqui no Café com Esperança eu tenho a honra e a alegria de receber meu querido irmão Luiz Gonzaga. Luiz, muita alegria, seja bem-vindo ao Café com Esperança. Muito obrigado pela recepção, pelo acolhimento. Muito obrigado por esse ambiente tão familiar, né? Para mim, estou me sentindo em casa. E é essa a intenção, é realmente que você se sinta em casa e que possa ser uma conversa para a gente poder contar história. Você tem muitas, né? Eu já estou com 70 anos, né? Então tem muita história aí para trás. E muitas por vir. Muitas por vir, com a graça de Deus. Então hoje nós vamos conversar com muito carinho com o nosso querido irmão Luiz Gonzaga, que é um servo atuante do movimento Renovação Carismática aqui da Diocese de Patos de Minas. Mas isso eu vou deixar para ele contar a sua história para nós daqui a pouquinho. Mas nós vamos conhecer um pouquinho da história, da vivência, da infância. Luiz, você é um dos amigos que a Renovação me presenteou, um dos irmãos, né? Que eu falo que é um presente de Deus para mim. Amém. Você se lembra quando nós nos conhecemos, Luiz? Pois é. Existe uma questão onde aquele que está à frente, todos os olhos o veem, mas ele não consegue ver todos, né? Eu me lembro quando você me recordou do encontro que teve numa chácara lá perto de Araguari, e que foi lá que você me viu pela primeira vez, né? Você era muito mais jovem, claro, e lá você teve esse contato comigo, né? Ouviu minha história, mas eu lembro do momento, mas especificamente não lembro de você... Mim. Porque também você era diferente, né? Porque... Não lembro dos meus olhos verdes, não, na época eu tinha cabelo, não tinha barriga. Além do mais, você adquiriu uns 20 quilos a mais. Então, você foi modesto, hein? Naquele tempo você era bem mais esbelto. Você foi modesto. O Luiz está comentando, eu já havia comentado com ele. Eu estava na minha avó em Uberlândia e meus tios iam participar de um retiro em Araguari. E eu fui para esse retiro porque Deus já tinha com certeza ali um propósito, por mais que eu já participasse da igreja em si, mas não era aquela frequência, aquele algo que era prazeroso para mim, eu ia. E como eles estavam, eu estava lá com todos eles e a gente acabou indo para esse retiro em Araguari. E ali eu tive a oportunidade. Quando o Luiz começou a falar, eu fiquei assim, mas esse rapaz é lá de Patos, eu moro lá e não conheço ele, né? Interessante que pouco tempo depois eu vim morar na paróquia Santa Terezinha, e aí depois eu fiquei sabendo que era lá que você participava, e fui reencontrar com você já uns 5, 6 anos depois daquele fato. Então foi assim... E aí eu preparando Café com Esperança, eu falei, onde eu me encontrei com o Luiz? Onde foi a primeira... E eu fui lembrar dessa experiência que nós tivemos, que foi algo muito importante na minha vida. Mas é interessante quando você cita essa questão do tempo, do lugar, que você já havia me visto em algum lugar. É interessante que uma coisa que eu procuro sempre me manter é no anonimato, embora quando eu estou... pregando, quando eu estou em missão, é óbvio que eu me exponho por total, né? Inclusive a minha vida, minha história, minha intimidade é toda lançada no coração do público, né? Mas uma das coisas que eu procuro sempre me manter é assim, sempre que eu saio do meio da multidão, eu vou para o meu deserto, que é a solidão do lugar onde Deus preparou para mim. A minha casa é meu refúgio, é meu oásis, é onde eu estou na intimidade com Deus 24 horas por dia.
E eu conheço e digo que ali é um lugar de retiro. Amém. É um lugar de experiência com Deus. Então conta para nós, conta para quem está nos acompanhando. Com certeza muitas pessoas vão ficar muito felizes de te ver, porque devido a essa pandemia, muitos dos nossos compromissos e missões deram uma parada, né, Luiz? Tenho certeza que tem muita gente que está com saudade de você. Muitos já ouviram a sua história após a sua conversão, que nós vamos contar aqui também. Você vai partilhar conosco. Mas a infância, de onde você é natural? Conta para nós essa história. Quantos irmãos, pai e mãe? Conta para nós um pouco dessa história. É interessante que sempre que eu vou falar da minha história, eu digo que é óbvio que a minha mãe vem à minha mente, né? Porque ela é minha genitora. E a minha mãe nasceu nas Guaritas, que é uma região muito pequeno povoado, perto de Campos Altos, Minas Gerais. E ela trabalhou duro na roça desde criança, porque era um tempo em que não tinha essa tecnologia. Então os braços humanos, seja de mulher ou de homem, é que era usado como os maquinários, entre aspas, que hoje nós já temos, né, e que dispensou muita mão de obra humana. Então a minha mãe, aquela vida que ela deveria ter tido como toda criança saudável, ou que tenha a oportunidade de viver a infância na íntegra, para não queimar etapa, ela foi levada para o campo pelo meu avô, né, junto com as 8 irmãs que ela tinha e apenas 2 homens. E com isso ela não tinha tempo, porque fazenda é fazendo, né? E com isso o tempo dela era todo dedicado ao campo, ao plantio, à colheita, os animais domésticos e tudo aquilo. E os sonhos dela, a infância dela propriamente dito, foi assim, queimando essa etapa. Ela foi guardando essas frustrações, né? Os sonhos de criança, que é tão natural, criança cheia de fantasia. E a minha mãe diferenciava de todas exatamente por isso. Eu puxei muito o lado da minha mãe de transformar as coisas, fazer com que o feio fique belo. Por exemplo, a posição de móveis, o arranjo de flores, enfim. Não para agradar as pessoas, mas simplesmente porque isso é inato nela e eu herdei. Então a minha mãe cresceu pensando, certamente inconscientemente, que quando ela tivesse filhos, naquele tempo as proles eram maiores, né? E a minha mãe teve 7 filhos, 6 filhos, aliás, e foram todos homens. Então ela ficou grávida do primeiro, depois ela ficou grávida do segundo, e no terceiro ela teve toda a certeza que estava grávida de um bebê feminino, né? E ela ficou completamente alegre com aquela certeza, intuição e achando que aquela vez ela vinha menina e ela queria exatamente projetar na filha aquilo que ela não teve. E isso é óbvio, eu digo para o público, que nós nunca nos deixemos levar por um desejo egoísta de querer determinado sexo do filho, porque tudo aquilo que a mãe pensa, tudo aquilo que ela vive, qualquer experiência que ela tenha nesse aspecto, o filho é como se fosse um para-raio, né? E se o filho é muito amado, ele vai ser uma pessoa amável. Se ele for mal amado e for rejeitado, ele também vai sentir a mesma coisa. Isso a psicologia moderna, ela explica claramente tudo isso. Essa simbiose, né? Então, quando eu nasci, minha mãe, ela chorou copiosamente, porque os sonhos dela iam ser completamente frustrados, né? Nasceu um menino. Então eu já fui rejeitado, vamos dizer, sexualmente falando, já quando ela percebeu que a parteira, não tinha médico obstetra na época, então a parteira, o olhar da parteira já disse para minha mãe a verdade, e ela chorou e me rejeitou
a minha sexualidade, né? Então eu cresci a partir do momento que eu abri os olhos, não no sentido de abrir os olhos físicos, mas que eu comecei a perceber, a diferenciar menino de menina. Eu tinha os meus irmãos mais velhos, tinha vizinhas meninas, eu me encantava com as meninas e queria ser como elas. Então, cabelo comprido eu não tinha, mas a minha avó era tecedeira. Vó, você sabe que faz todas as vontades dos netos, né? E a minha avó amarrava linhas que ela tecia tear. No meu cabelo eu ficava muito feliz, balançando como Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele tanto de cordões amarrados meus toquinhos de cabelo. E eu me lembro também claramente quando eu tive varicela, que naquele tempo não tinha vacina, então eu vesti uma camisola da minha mãe, porque as bolhas eram grandes, e eu fiquei muito feliz de vestir a camisola da minha mãe. E quando eu percebi que elas estavam secando, eu comecei a chorar. Olha, eu tinha 2 anos apenas, então uma criança de 2 anos, ela não tem noção nenhuma das coisas nesse aspecto. Eu comecei a chorar e minha mãe preocupou, porque eu não parava de chorar, mas é porque ela estava falando em tirar a camisola, onde eu me sentia uma verdadeira menina, né? Eu não queria tirar a camisola, porque é como se a minha identidade fosse interrompida naquele momento e eu voltaria a ser exatamente aquele menino que nasceu, né? E isso, de alguma forma, claro, só te cortando, isso te marca muito, porque você está dizendo de algo de muitos anos atrás que você lembra como se fosse atual. E é interessante que eu não tive olhos para ver no meu nascimento, eu não tive noção clara das coisas, mas no subconsciente essas marcas ficam, estavam gravadas, mesmo que você não esteja vendo, né? Então eu carrego isso com toda certeza, e que depois foi confirmado pelas minhas tias. Então, o que aconteceu? E eu fui sendo alimentado como tal. Porque minha mãe se realizava naquele menino, aparentemente, que tinha tudo de feminino, afeminado, como dizia, entre aspas. Então, é como se ela estivesse realizando, porém, eu nasci com sexo masculino, né? Fui registrado como tal, porém, a minha cabeça, o meu cérebro, a minha vontade, meus desejos, tudo era de uma mulher. Então era um conflito, porém eu ainda não via como conflito, porque eu ainda não estava comunicando socialmente, porque eu era uma criança. E a criança, muitas vezes, ela tem esse lado onde ela ela não sente, ela não percebe a verdadeira identidade dela nesse aspecto. Tem meninos que brincam, às vezes, com boneca, e menina, a mesma coisa, e, no entanto, aquilo passa, né? Sim. Só que em mim permaneceu. Quando eu conheci a história do Luiz, eu digo assim que como isso foi importante para a minha vida como pessoa, como pai, como esposo, como irmão de caminhada. Eu digo isso com toda segurança. Porque ao conhecer a história do Luiz e ter tantas realidades assim à minha volta, eu aprendi a ter um olhar de amor, que isso o Luiz acho que é prova, e qualquer pessoa que convive comigo, porque eu vi que é muito mais do que simplesmente uma escolha, um querer viver essa realidade. Sim. E por que é tão importante trazer uma conversa como essa que o Luiz está apresentando para nós? Luiz, eu fico todo arrepiado de ouvir você falar, primeiro porque eu sei que isso é muito verdadeiro. E segundo, porque eu sei que isso vai alcançar tantos pais e mães, que vai ajudar tanta gente a refletir. E eu sei que você vai continuar a sua história, eu conheço, mas eu fico hipnotizado ouvindo, como se fosse a primeira vez. Porque você tem um zelo nos detalhes que faz com que qualquer pessoa tenha interesse de te ouvir. Beleza, essa é a primeira fase, os primeiros momentos, a infância, e quando isso foi acentuando mais? Como você nos apresenta isso, até para quem nos acompanha, como lidar com essa realidade que é tão atual hoje, que há essa realidade tão latente, tão visível hoje nos nossos lares, tão comum, e que a gente tem que ter um olhar sim de misericórdia e de amor.
É o Luiz E da de Misericórdia, respeito, né? de respeito. E de respeito, acredito que é a palavra principal. Conta para nós esse caminhar nessa juventude, adolescência. Sim. Então, passei da minha primeira infância, né, que já dentro de mim já era determinado isso. Eu brincava com as meninas, é óbvio, brincava de casinha. E eu não ganhava boneca porque eu era um menino, então eu improvisava bonecas de todo tipo, garrafinhas de guaraná eu envolvia, uma espiga de milho, eu fazia dela um bebê. Então você percebe que qualquer movimento que eu tinha de amigos, porque eu nem brincava com meus irmãos, era completamente do lado feminino, porque eu me sentia como tal. A minha mãe, ela foi vitoriosa nesse ponto, porém ela esqueceu que quem determina o sexo do filho não é ela, não é a mãe nem o pai. O DNA são mistérios e hoje eu agradeço a Deus de ter sido quem eu sou, quem eu fui. Depois Sim. eu falo por quê. Sim. Então acontece que eu entrei para a segunda infância, mas até os 5 anos foi muito marcante essa questão. E eu já cozinhava, porque a minha família era muito pobre. Eu já subia no tamborete para fazer comida, porque meu pai e minha mãe trabalhavam de costura, meus irmãos, longe deles ser mulherzinha, entre aspas, como eles diziam. E aí, então, o que acontecia? Eu fui para a cozinha porque eu tinha aptidão para a questão e eu já sabia fazer aquilo por necessidade. Então, eu que arrumava casa, eu que fazia comida. Então, quer dizer, eu era a dona da casa porque minha mãe acompanhava meu pai na costura para nos manter, para nos pôr alimento na nossa mesa. E nós morávamos ainda em Campos Altos, mas aí, logo em seguida, meus pais quiseram vir para Patos. E eu vim com eles, mais ou menos com 7, 8 anos. Aí foi um momento muito crucial para mim, porque na escola, que foi a primeira escola que eu estudei, foi o Frei Leopoldo. Ele era na Avenida Brasil, a Avenida Brasil ainda era de poeira, terra, e o grupo era muito pobre, era uma região muito pobre, aquilo tudo era bairro do Brasil. A igreja da Matriz Santa Teresinha, ela ainda estava só no projeto, então tinha uma antiga, e de frente, ali o fundo dos Capuchinhos, havia a escola Frei Leopoldo, muito pobre, de toda a pobreza. E eu estudava lá, mas o que acontecia? Havia naquela época um preconceito, uma tradição, um paradigma onde mulheres sentavam com mulheres e homens com os homens. Na igreja, idem, era a missa celebrada em latim, os homens ficavam nos bancos da direita e as mulheres à esquerda. Despediam os maridos e mulheres na porta da igreja para entrar. Então eu sou do tempo da missa em latim e eu era muito religioso. A minha avó me presenteou com essa graça de transmitir, me contagiar com a piedade. Os valores da fé. E a piedade. E a piedade. E aí o que aconteceu? Minhas professoras, não tinha professores na época, era coisa de mulher. E as minhas professoras viam essa diferença muito larga em mim, e quando eu ia sentar, as carteiras eram para dupla. Sentava menino com menina, era para 2 pessoas cada carteira. Certo. Dividiam-nas. E as meninas. Então, quando eu ia sentar com os meninos, obviamente, eles me rejeitavam, porque eu era mulherzinha. Aí eu ia para o lado das meninas, as meninas não me queriam, porque eu era um menino. Então, minha professora, dentro de uma grande ignorância daquele tempo, me punha no fundo da sala, no rumo do corredor livre para as crianças passarem, uma carteira unicamente para mim. Então, eu não era nem menino e não era nem menina. E isso me deixava constrangido, porque eu me sentia como se eu fosse um ET, um bicho
diferente, algo de tão diferenciado, e além do mais eu era muito criticado por todas as crianças, pela própria professora, que muitas vezes a minha voz, se hoje ela não é uma voz que não denota que ela é masculina e nem feminina, né? Exatamente porque a gente vai envelhecendo, a voz vai enrouquecendo, né? E eu canto. Então, o que acontecia? Os próprios professores me imitavam de um jeito bem acentuado, como a palavra que falava na época, remedar. Então, quando eu chegava atrasado, que eu falava, posso entrar, dona fulana? Eu não quero denegrir a imagem de nenhuma delas. E elas repetiam, posso entrar, sabe? Com a voz bem crítica, bem cínica, como que querendo que eu... E eu apanhava em casa porque eu conversava fino e meu pai queria que eu conversasse grosso. Até meu gogó, meu pomo de Adão, que não tenho e não nasceu, eles queriam me obrigar a ter. E eu apanhava porque eu andava rebolando, mas não com o intuito de nada, porque eu ainda não tinha despertado sexualmente. Então eu apanhava, às vezes eu ganhava murro pelas costas, uma chicotada pelas costas, porque eu rebolava. Era o meu jeito de andar, meus joelhos são muito juntos, perto um do outro, então não tem como o quadril não gangorrar na medida dessa coordenação motora. Então, com isso, eu apanhava porque eu cruzava as pernas, eu apanhava porque eu cruzava os braços, eu apanhava porque eu andava dessa forma, eu apanhava porque eu conversava grosso, e quando meu cabelo estava levemente nascendo de uma raspagem anterior, lá vinha a máquina manual com meu pai e quase arrancava meu couro cabeludo. Para que meu cabelo, eu sonhava com o meu cabelo maior. Então, e todo mundo dizia na rua, viadinho, desculpa o termo, mas era assim. Sim. E na escola era uma perseguição de diretoras, de professoras, de meninos, de meninas, de vizinhos, meus irmãos. Então eu era alguém que caminhava sozinho, sem saber para onde eu ia. E eu sofria e pensava, deve haver um lugar onde vou ser feliz. Me perdoe, mas eu cantava uma música que deve haver um lugar onde eu possa viver sem sofrer, sem chorar. Porque eu não tinha um oxigênio puro, eu não sentia alegria. Eu era exprimido de todos os lados, eu queria morrer. Eu queria sair, mas eu tinha uma dependência, eu tinha obediência, eu era uma pessoa muito passiva. Então, tudo aquilo me prendia num lugar onde era... E quando chegava visita, às vezes, para me ver por curiosidade, porque eu era o único afeminado em Patos de Minas, na época. As visitas vinham para me ver, porque eu já estava com a altura que eu tenho hoje, magrinho, eu tinha 50 quilos apenas, e era novo, eu com 13 anos já tinha tudo essa altura. E vinham para me ver, para me conhecer, para saber daquele menino que era parece que era uma mulher, não sabiam. E a minha mãe, quando ia chegar a visita, ela pegava molhos de chave, porque tinha muitos cômodos lá em casa. E era como se ela estivesse pegando um animal para poder, um cachorro, para poder trancar dentro do quarto. E lá ia eu para o quarto, até que as visitas fossem embora, para que eu saísse. Sempre quando eu ouço o Luiz, como eu já disse, eu fico atento ao que ele vai partilhar, e esse relato eu particularmente não conhecia. E mexe, né? Não tem como não mexer com ele, não tem como mexer comigo, não tem como mexer com quem está acompanhando. Como nós fazemos 3 blocos aqui no nosso Café com Esperança, nós vamos dar uma pequena pausa e a gente volta já com a continuidade dessa história real. Vamos continuar ouvindo essa história do nosso irmão Luiz,
que eu tenho certeza que de alguma forma vai contribuir muito com a sua vida. A gente volta já com Café com Esperança. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta para dar continuidade nesse papo agradável, ao mesmo tempo sofrido, difícil, mas que no final você vai se surpreender, eu tenho certeza. Estamos recebendo aqui hoje no Café com Esperança, repito, meu querido irmão Luiz Gonzaga, e é com muita alegria que nós recebemos. Ele está partilhando da sua história, da sua vida, e nós estamos falando dos momentos difíceis da palavrinha que tanto machuca as pessoas, que é rejeição. Você estava contando da escola, você estava contando da primeira infância, daquele segundo momento da sua vida até os 13 anos, das pessoas que vinham visitar. E a partir daí, Luiz, como continua a sua vida? O que aconteceu em sequência a tudo isso, que tem muitos detalhes que não tem jeito da gente colocar no ar, eu queria continuar meus estudos, eu queria ser um artista plástico, tudo isso me foi negado. Eu não dei conta de prosseguir na escola exatamente por causa dos bullying, que na época não era bullying, não existia essa palavra, mas as pessoas sabem que são. E era insuportável porque eu já tinha ganhado um corpo praticamente definido, os hormônios estavam explodindo, é óbvio que eu já estava sentindo uma atração como mulher pelo meu sexo oposto, pelo meu mesmo sexo, aliás, desculpa. E então começou, por exemplo, naquele momento, aquela fogueira, né, aquele vapor que me atraía a questão da sexualidade, e de fato ela foi muito acentuada porque quando se fala em prostituição, eu sempre digo para as pessoas, todas as mulheres que se prostituem na vida, com exceção raríssima, são mulheres que têm todo ato tem suas consequências, ou toda omissão tem suas consequências. Então, faltou o carinho do pai, faltou o colo do pai, faltou o abraço do pai, o beijo do pai, porque a criança, a menina, ela casa pelo complexo de Édipo com o pai. E o menino casa dentro do complexo de Édipo com a mãe. Tanto que ambos vão escolher alguém parecido com o pai, inconscientemente. Isso nos explica claramente a psicologia. Então, é tão interessante eu falar isso que eu chorei muito mais a dor da perda do meu pai do que da minha mãe. Mesmo, Luiz? Foi uma experiência com toda que você viveu. E na questão do tratamento de ambos para comigo, eles pensavam igual, me tratavam igual. Meu pai não me deu o colo, eu não lembro do meu pai pegar na minha mão e me dar um abraço, ao contrário. Eu só lembro do meu pai arrebentando correias sobre meu corpo, surras, né? E silêncio, e não havia diálogo, havia a surra. E minha mãe ficava na porta do quarto, segurando para que a gente não saísse. Meu pai nos batia em 3, e eu acordava sem saber por que eu estava apanhando. E depois repetia, voltava no primeiro, voltava no segundo. Então, nessa fase, então eu já comecei a pensar diferente no que diz respeito à libertação. E eu precisava ficar livre daquele ambiente, né? Era um ambiente, embora amoroso do meu lado para com eles, mas assim, o que tinha? O que eu recebia? É claro que o amor, eu sei que ele é gratuidade, ele é incondicional, mas no caso não havia. Então, quer dizer, eu não posso obrigar ninguém a me amar, a me respeitar. Então foi quando eu saí de casa muito cedo, né? Eu fiz a minha primeira experiência sexual
aos 13 anos, exatamente por isso que você está percebendo, que você sabe, era uma pessoa que chamava atenção e cheirava a sensualidade, mas na realidade eu nunca quis. Eu tento me autoanalisar, eu não queria o homem pelo sexo, eu queria o homem para ser filho meu. E todo carinho, é interessante falar isso no ar, mas isso aí é necessário. Na intimidade, por exemplo, eu tratava o meu parceiro como se fosse um bebê. E tinha um amor muito grande com um amor materno. Tanto que a perda do meu irmão mais novo foi muito dolorosa, porque desde meus 10 anos eu abracei ele e queria comprar ele da minha mãe. Ele faleceu recentemente. Faleceu recentemente, para mim foi uma dor terrível. Porque ele falava que na minha casa ele era tratado como rei. E eu tratava como tal dentro dos meus limites, óbvio. Então eu saí pelo mundo depois dos 13 anos. Então, quer dizer, eu não tinha profissão, não tinha definido nada na minha vida, mas eu comecei a me arriscar a ser cabeleireiro, porque, por exemplo, uma pessoa com as minhas características, é óbvio que ela não acha um emprego normal. Principalmente naquela época. Naquela época, sim. Então, não aceitavam, de forma alguma. Isso era o quê? Ou você era cabeleireiro, maquiador, né, áreas dessa natureza. E eu, quando eu queria aprender a pintar, meu pai nunca pagou para uma professora que tinha de frente à nossa casa para me aprender a dar pinceladas, porque aquilo não era profissão de homem. Isso por volta do ano 70, Luiz? Não. Foi antes? Foi antes, eu nasci em 51. Então, no ano 60, eu sempre fui muito precoce. Entre 60 e 70, entre esses anos. Mas eu sou autodidata. No final do vídeo vai ter fotografias do meu trabalho. Mostrar as artes do artista Luiz Gonzaga também. Eu sou autodidata, nunca tive professor e eu desenvolvi arte. E hoje eu não abandonei o clássico acadêmico, que é uma área pouco usada, porque como as esculturas, por exemplo, europeias, não tem mais Michelangelo, não tem mais Van Gogh, não tem mais os artistas, tanto os escultores como pintores da Idade Média, porque naquele tempo se gastava anos a fio para fazer uma obra. Hoje faz uma obra em poucos minutos. Hoje é a geração do muito imediatismo. Exatamente. E eu, no contrário, demoro tempos, dias para poder concluir uma obra, porque eu, graças a Deus, eu não queria dizer a palavra porque ela chega a ser um defeito de caráter. Perfeccionismo. Nós temos que buscar a perfeição, porém não podemos ser perfeccionistas. E eu procuro o perfeccionismo, a beleza, mostrar o meu interior. Então eu sei que resplandece na minha casa, ao redor, ou em qualquer... Se eu for para uma favela, eu tenho certeza que eu vou fazer igual aquele Malokai, que ele foi para a Ilha Maldita dos leprosos e lá virou um paraíso. Sim. Transformou o lugar onde estava. E eu posso ir para uma favela que eu transformo onde eu estou. Graças a Deus. Isso é dom. É um dom. Isso é um dom. Exatamente, é um dom. Então todo mundo encanta com o meu jardim, é eu que faço, a minha casa. Que o diga, gente. É lindo, maravilhoso. Luiz, 18, 19 anos, até quando foi essa vivência nessa realidade? Porque aí teve aquele encontro com as ovelhinhas. Não teve? Um encontro com as ovelhinhas de Jesus? Porque hoje você contar isso e um dia me chamou muita atenção daquelas senhoras que estavam ali rezando. Mas daqui a pouco você chega lá. Conta pra nós, e aí? Mas aí o que aconteceu? Eu penei muito porque eu fiquei peregrinando, procurando esse estacionamento
que eu não encontrei. Eu encontrei em Jesus. Jesus foi o meu estacionamento. É nele que eu me estacionei. No mundo não existe. Por quê? Porque você pode fazer do mundo, dos corações humanos, quando você experimenta o amor, mas tudo aqui é muito efêmero e passageiro. Então, mas enquanto vivo, eu tenho que fazer do lugar onde eu estou no céu. Sim. Ou promovê-lo, né? E eu tenho o céu dentro do coração hoje, graças a Deus. Mas aí a minha história, ela deu continuidade dentro do preconceito cada vez mais acirrado. Eu fui tirado de clubes na minha cidade natal, por pessoas parentes que faziam parte da presidência do clube, simplesmente por esse motivo. Às vezes eu estava em Belo Horizonte, quando lá eu morava, estava às vezes com uma amiga sentada num barzinho qualquer, eu recebi um bilhete que vinha da bandeja do garçom escrito: saia imediatamente deste ambiente. Até isso você enfrentou. Quantas vezes as pessoas me chamavam quando eu tentava voltar para aquelas pessoas que eu julgava ser amigas, porque até então eu não sabia o que era diferenciar amigos de quem um sorriso me cativava. Eu já achava que a pessoa já era minha amiga. Então eu nunca vi o mundo pelo lado mau, eu sempre vi o mundo pelo lado bom. Quantas vezes pessoas me chamavam no quarto e diziam: você está horrível, a sua presença aqui é dispensável, faça favor de discretamente pegar a sua trouxa e sair. Quantas vezes eu procurei trabalhar de empregado doméstico em São Paulo, Belo Horizonte, outros lugares, eu te pergunto, quem daria emprego para uma pessoa com as minhas características? Continuei minha vida procurando um estacionamento, né? Como eu disse, e com tudo isso eu passei muita fome, literalmente. Chegou a passar fome também? Fome, eu dormi em escadarias de edifício, no mármore, eu não tinha às vezes lugar para ficar, eu não tinha dinheiro, eu fiquei sem rumo, né? E com a cabeça cheia de sonhos, mas assim, apoio de quem? Apoio de quem? Então eu ficava com uma peninha no ar, como eu digo. Eu ia para um lugar pensando, vou para o tio X, para o tio assado, a tia X, aquela pessoa que é minha amiga e tal. E eu ficava andando, perambulando para me achar um lugar onde eu pudesse amar. E me sentir amado, não respeitado é a palavra, entendido, compreendido, porque moralmente ninguém pode dizer neste mundo qualquer coisa contra a minha moral, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente discreta nesse aspecto, sabe? E exigente nesse aspecto da discrição, etc. Mas aí o que acontece? Até então eu vivia vestido como um homem, porque eu estava ainda tentando, as pessoas não aceitariam eu vestido de mulher, vamos dizer, mas dentro de mim latejava a mulher. Então eu vestia mais ou menos assim, não unissex, mas assim, como homem. Então foi quando eu fui para Brasília, eu me lembro, no ano de 68, salvo engano, não, desculpa, 78, por aí, isso mesmo. E lá o que aconteceu? O próprio ambiente, eu já adquiri o trabalho, já fui trabalhar no salão, comecei a pintar já profissionalmente, arrumei quem ficasse sócio de mim para comprar de material. E aí então o que aconteceu? Eu me travesti, mas assim, eu não sou alguém que me travestia noturnamente ou para algum evento, não. Eu me travesti para ficar definitivamente pôr para fora aquela mulher que não era verdadeira, mas que para mim ela existia. Então foi quando eu descolori meu cabelo, foi quando eu fiz minha sobrancelha, foi quando eu me escondi atrás de uma maquiagem, e foi quando eu subi num salto, quando eu vesti roupas femininas, meu corpo
era um corpo dentro das medidas de Miss, com toda humildade eu digo, porque eu ganhei até um prêmio por isso, e porque tinha medidas de Miss, altura, cintura, quadril, etc. E com isso, o que aconteceu? Houve um revertério no aspecto seguinte: as pessoas passaram a me ver como mulher, porque eu encarnei muito bem essa mulher, porque eu era assim. Então eu já não era um viadinho, eu era uma mulher bonita, porque como artista plástico eu sabia me maquiar muito bem, como cabeleireiro eu sabia me pentear muito bem, meu cabelo cresceu, usei louro. Como eu vestia roupas da Hollywood, porque eu ganhava muito dinheiro. Então o que acontecia? Nas noites brasileiras eu cheguei a ganhar prêmio como a pessoa mais bem vestida. Mas tudo isso não passava de ilusão era casco, era algo externo, mas que a minha aparência me ajudava no sentido de que os homens eu parava o trânsito. Chamava atenção. E não chamava atenção como travesti, eu me chamava como mulher. Né? E aquilo massageava meu ego, é óbvio. Né? Então até ali, só te cortando, até ali teve um conflito, até ali existia uma luta interior dentro de você. Exatamente. A partir daquele momento, você rompeu com tudo aquilo e falou: assumi. Exatamente, eu pus para fora a minha verdade psicológica, vamos dizer. E com isso, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir feliz porque eu passei a ser a Lu e não o Luiz. Porque quando eu chegava, às vezes, em determinado posto de gasolina ou qualquer coisa, quando eu falava, eu queria gasolina, as pessoas diziam: senhora, aí a senhora. Se eu vestido como homem já era chamado de senhora porque as pessoas não conseguiam me identificar bem, depois não tive mais esse problema, embora eu sabia quem eu era. Sua essência você conhecia muito bem, lógico. E isso me deixava muito triste, porque o que acontece dentro do preconceito da época e dentro daquela farsa que hoje eu vejo como tal, o que acontecia? Eu te pergunto, quem que uma pessoa está amando? A quem ela está amando? Então, quer dizer, ninguém sabia quem ela estava amando. Eu era um homem ou era uma mulher? Eu era um travesti? O que eu era? Então, com isso, eu passei a ser uma pessoa muito solitária. Porque, de qualquer forma, as pessoas não me assumiam em determinados lugares. Então, às vezes porque elas sabiam quem eu era também e elas achavam que quem estava me olhando também ia me ver diferente. Então, as pessoas fugiam de mim. Então, quer dizer, as pessoas que iam no meu salão, as pessoas com quem eu encontrava, às vezes, noturnamente, para divertir num barzinho, numa boate, no meu trabalho, eu confundia que elas eram minhas amigas. Então, lá fora, elas fugiam de mim, elas tinham vergonha de mim. De todo jeito, a palavra solidão ainda era algo constante. Era tamanha a solidão, né? Você tocou num ponto crucial, que eu senti uma solidão interior por saudade da minha família. E eu senti uma solidão muito grande porque depois de uma noite de orgia, ou depois de uma noitada, o que acontecia? O travesseiro era cúmplice das minhas lágrimas, da minha dor. Eu ia chegar nesse ponto, do travesseiro. Ser o companheiro da noite, da madrugada. Ele era o meu cúmplice da minha dor, porque ele amanhecia molhado de lágrimas. Entendi. Porque eu não passava de um objeto, mas que eu não me sentia como objeto e eu queria que alguém me amasse. Por isso eu confundi um casamento que supostamente eu fiz, julgando que aquela pessoa fosse acolher a minha maternidade. No entanto, eu fui enganado. Essa pessoa me deixou descalço, com a ferida na perna, internado no hospital, sem o que vestir. Destruiu todo o castelo que eu construí, tudo que eu tinha de dinheiro, essa pessoa destruiu, porque, como mãe, eu queria doar até minha própria vida. Irmãos, a história do Luiz, a gente poderia ficar aqui por horas e horas falando sobre isso, né?
Mas nós temos só mais um bloco aqui no Café com Esperança. Nós vamos dar mais uma pausa. Luiz está tomando aquele cafezinho. O café ficou bom, Luiz? Uma delícia, um café macho feito pelo João. Eu tive a coragem de fazer, vou levar, vou arriscar. Acho que ficou gostoso, ficou aprovado. Então assim, a gente vai dar mais uma pausa aqui, rapidinho a gente volta, dando continuidade ao nosso bate-papo com o nosso querido irmão Luiz Gonzaga. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. De volta aqui no Café com Esperança, que alegria estarmos juntos nesse bate-papo pelo canal Palavra de Esperança. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, curte, porque tudo isso vai valorizar muito esse trabalho. E o nosso produtor também, o Thiago, ele tem um canal que ele vai colocar aí para você poder se inscrever também. Como que é mesmo, Thiago? Eu sempre esqueço o nome. Tá no card. Já tá no card? Não, mas fala o nome. Voo suave com som. Voo suave com som, ok? Um trabalho muito bonito que ele faz aí, eu acredito que vale muito a pena você conhecer, onde ele mostra diversas paisagens e imagens aí com o seu trabalho, com os drones. Eu acredito que é muito importante de valorizar também. Inclusive eu sempre cito aqui, né, Thiago, da Catedral, que ficou um espetáculo, né? Ele vai deixar lá o link para você poder acompanhar esse trabalho. Continuando com o nosso querido irmão Luiz Gonzaga, ele estava contando para nós a sua história da sua infância, da sua juventude, quando ele começou a viver até o relacionamento, a questão quando ele morou em Brasília, a questão profissional. Luiz, desse apanhado geral da sua vida até o momento do encontro com Deus, até o momento da sua experiência com Deus. O que você pode concluir para nós nisso, para já entrar nesse processo de conversão e nessa história de missionariedade que é tão linda, a qual encanta todos aqueles que te conhecem, esse lado artista. Fique à vontade, irmão. Você vê que eu não estou nem entrando muito para te atrapalhar, porque quando eu entro eu estou até atrapalhando. Eu quero que ele fique à vontade para contar essa história, porque eu sei que essa história real, vivida na pele, vai fazer uma profunda reflexão com aqueles que a ouvirem. Eu tenho certeza que nós teremos muitos testemunhos desse lindo testemunho aqui no Café com Esperança. Fique à vontade, meu irmão. Bem, como eu disse anteriormente que eu fui parar no hospital porque eu tenho uma ferida que hoje mudou o nome. Ela tem o nome de lesão crônica. É o nome mais apropriado para essas feridas que antigamente eram úlceras varicoses. É a úlcera, porém, deram este nome que é mais apropriado, porque é crônico, porque elas não saram, às vezes fecha temporariamente e retorna exatamente por um problema sanguíneo, né? E eu ganhei essa ferida quando eu tinha uns 8 anos, porque um irmão meu me jogou uma lata de 20 litros e a quina dela partiu a sacena. E com isso não houve sangramento, mas houve obstruiu ali, fechou ali a circulação, porque ela amassou. E com isso, um ano depois abriu a ferida e depois ela abriu, houve um tratamento na época, mas não obtive resultado. Essa ferida já é algo que tem tantos anos assim? Eu não sabia. Tem 63 anos de existência. É um caso quase raro, praticamente, porque isso me foi dito por angiologistas, né? Sim. Então ela cresceu e ficou crônica exatamente porque nós temos sempre no corpo um ponto que eu chamo de para-raio, onde se descarrega o seu emocional. Muitos homens, o coração é que é o para-raio dele, né? Porque o homem é para dentro, a mulher já é para fora. E pelo fato das mulheres falarem sempre o que sentem, ser mais espontâneas do que o homem, elas não têm um problema de dar um infarto, algo do gênero. Isso é uma característica maior dos homens, porque o homem ele não é muito de diálogo, ele não é muito de pôr para fora, tanto que muitos homens falam, minha mulher fala demais, não sei o quê, você sabe essa história. Sim. Então,
o meu problema, todo problema emocional, eu sinto que ele descarrega na ferida. Sim. Então, o que acontece? Essa ferida já me fez viajar, já me fez tratar de todas as formas, com tudo que existe de tratável dentro dessa realidade. E eu fui parar em Belo Horizonte dentro de um período muito crítico da minha vida, com esse relacionamento que eu acabei de dizer para você. E nesse hospital onde eu tive, na Santa Casa de Misericórdia, em Santa Efigênia, em Belo Horizonte, eu me senti num oásis. Por quê? Porque eu estava num lugar onde eu era um dos doentes da área, né? Sim. De problema circulatório, com a lesão crônica, esperando um enxerto, ela ficar adequada para esse procedimento. E foi um momento interessante, tão inusitado, que o que eu pedi para que levassem para mim no hospital, eu pedi uma Bíblia. Eu pedi uma Bíblia e eu nunca tive uma Bíblia, mas pedi uma Bíblia. E nos 30 dias que eu me lembro que eu fiquei lá, eu folheava e lia a Bíblia, porque lá eu tinha todo um tempo, né? Eu estava longe da minha clientela, que era um número enorme. Eu trabalhava de 7 da manhã até 1, 2 da manhã. Eu estava estressadíssimo, eu já tinha tido vários sintomas de estresse, tipo pipoca na pele, eu tive coceira na nuca, eu tive labirintite muito forte, além de uma grande aversão pelo meu próprio trabalho, porque ele trazia as pessoas e eu nunca sabia dizer não, exatamente porque eu queria conquistar pessoas e usava da minha profissão, me lembro bem, como uma ponte para atrair as pessoas a mim. Então, quer dizer, por fim eu me fiz uma autoanálise onde eu descobri isso. Por que eu fui escolher a profissão de cabeleireiro? Exatamente para atrair e criar nas mulheres a dependência do meu trabalho. Sim. E por isso eu vivi muito tempo, só que eu errei. Porque quem entrava no meu salão e ia lá me visitar, quando eu encontrava num lugar social, aquela pessoa me desconhecia. Então, acho que era tipo vergonha, Luiz? O que você fala? É porque eu era diferente, né? Entendi. Então, o preconceito. Preconceito, é o próprio a palavra preconceito. Então, o que acontecia? Eu era solitário, continuei solitário. E aí foi aí que eu descobri o que é ter um amigo e o que é ter diferença de uma cliente. Certo. Mas, dentro do hospital, lendo a Bíblia, eu fui mudando a minha mentalidade, meus objetivos foram mudando no aspecto trabalho, e eu percebi o meu cansaço, eu percebi o meu estresse, eu fiz uma leitura de todo o meu passado, eu tive tempo para isso. Então, quando eu saí diferenciado do hospital. Eu tomei decisões na vida que, se eu não tivesse tido este tempo para mim, de eu encontrar comigo mesmo, eu não tomaria decisão. Foi quando eu fiz essa ruptura com alguém que eu julgava que eu amava muito, sim, mas que eu não obtinha nenhuma resposta. Então, o que aconteceu? Eu tive coragem de dizer para a pessoa, hoje, quando eu saí do hospital, hoje termina nesse momento, entre eu e você, esse relacionamento onde eu só tive dor e sofrimento. A pessoa ficou muito assustada porque eu alimentava, eu proporcionava, né? Uhum. E fui categórico, e a partir dali eu voltei para minha cidade, uma cidade onde eu fui gestado, São Gotardo, onde muita gente me conhecia, e lá eu recomecei com uma única cadeira, mais nada, porque tudo que eu tinha anteriormente, as pessoas queimaram na cidade, no salão que eu tinha e quando eu internei, julgando que eu era aidético. Entendi. Queimaram o meu salão, puseram fogo no meu salão. Destruiu tudo, Luiz. Queimou tudo e foram no médico que me atendeu lá, que me mandou para Belo Horizonte, falando assim, ele tem AIDS, porque se eu tivesse AIDS naquele período, eles julgavam que a cidade estava toda contaminada, e essa coisa toda. É uma falta de conhecimento. Exatamente, era ignorância na época, né?
Mas eu voltei e mostrei para as pessoas que meu problema era na perna, era uma ferida, mas eu voltei diferenciado, eu voltei mais amadurecido, eu voltei mais sábio, vamos dizer, a palavra de Deus, o estar comigo mesmo, porque se você não encontrar com alto, você não se autoconhece. Sim, verdade. Autoajuda, eu vejo que a ciência da psicologia, da análise, ela chega num determinado ponto, mas quem pode fazer uma análise de si mesmo é você mesmo. Sim. Porque quando você conhece Deus e vai conhecendo o alto, a beleza de Deus, a clareza de Deus, a bondade de Deus, você vai percebendo o quão pecador, o quão sujo, limitado, frágil você é. Verdade. Então, com essa verdade, o que aconteceu? Eu fiquei assim, eu não tive nenhum movimento a não ser trabalhar, porém, machucado, na cadeira de rodas, ferido com aquele relacionamento interrompido, mas que era necessário na minha vida e estava dentro da programação de Deus, com certeza, era um plano dele. Então foi quando alguém que estava na renovação, a renovação acontecia em São Gotardo, na matriz que ficava praticamente frente à minha casa, me convidava para ir no grupo de oração. Antes de você entrar nessa questão, que é uma curiosidade, vícios, também você vivia alguma realidade nesse sentido? Eu me esqueci desse detalhe tão importante como você fala. Os vícios, na realidade, eram bengalas, né? Eram muletas. Certo. Porque eu bebia todos os dias e era muito, eu sou alcoólatra. Porém, tenho 33 anos de abstinência, né? Hoje eu bebo só água viva. Oh, glória! Então, eu bebia todas as noites, eu bebia muito. Por fim, eu bebia cerveja com pinga, com cachaça, porque dava um efeito mais rápido, me fazer aquilo que de cara limpa eu não conseguia. E fumava 4 maços de cigarro por dia. Meu Deus. E além do vício do sexo, que para mim era uma maneira de eu suprir um vazio existencial na alma que nada preenchia. Sim. Mas eu continuei travestido, levando a mesma vida, porém andando com mais cautela e relacionando também com mais cautela. Até porque a ferida estava aberta e era muito dolorosa, a ferida do coração. A ferida do meu coração era todo revestido de ferida. Sim. Além da perna. Além da perna. Né? Que até algo interessante, né, ouvindo você falar, Luiz, e achei interessante quando você falava desse para-raio, que muitas das vezes nós estamos colocando para fora tantas pessoas com outras realidades e faz exame, faz isso, faz aquilo, e às vezes a dor, a enfermidade está aqui. Na alma. E o mundo está todo enfermo. Muitas feridas abertas. A patologia é geral. E você vê os hospitais cheios de pessoas, porém elas vão lá em busca da cura de algo físico e o problema delas não é esse. Um monte de remédio, é a alma, um monte de coisa. E às vezes o grande vazio está aqui. Ok, aí teve aquele convite que quem te convidou, por isso que a gente fala quanto é importante um convite verdadeiro, uma acolhida verdadeira. Tudo aquilo que é feito com verdade faz uma grande diferença. Então te convidar, você já foi logo de cara ou demorou um pouco? Não, eu escapava, porque eu tinha uma certa algeriza pelos católicos, pelos cristãos, que é a missa, porque eles eram os primeiros a me jogar pedra, eles eram os preconceituosos. Porque a massa daquela região, naquele período, foi votado, era toda muito religiosa. Então, o que acontecia? Né? Um padre não me deixou batizar uma criança, que a mãe tanto quis que eu fosse apadrinhá-la, né? Exatamente por causa da minha aparência. Mas, na realidade, ele tinha o mesmo problema como eu, porém, ele se vestia como um homem. Depois, quer dizer, eu sabia dessa história. Então, quer dizer, ele negou ele mesmo olhando para mim. E
Mas aí esse convite veio de uma cliente que era minha amiga e que todo dia, às vezes ela sentava no meu colo, toda amiguinha, toda dengosa, e falava assim: Lu, vai no grupo de oração, segunda-feira, às 7 horas aqui na Matriz. É muito bom. A renovação estava explodindo naquele período lá, em São Gotardo. E eu falava assim, mas lá não é lugar de pessoas como eu. Então eu recusava porque eu sabia que lá eu não seria aceito, né? Ela me convidava, mas e as outras pessoas, né? Então eu fui recusando e foi 1 ano de recusa e ela insistia em dizer que Jesus me amava. Eu falava, mas onde está esse amor, onde está esse Jesus que eu não vejo? Ao mesmo tempo que eu decretava que eu tinha uma fé, mas a minha fé não era uma fé alimentada, ela era muito frágil. E dentro do meu sofrimento, do cinismo que eu adquiri pela vida por essas questões, que é obviamente você vai por esse lado, então eu falava, mas que desse Jesus que eu não vejo? Que desse amor que eu não vejo? Eu não conseguia ter olhos que Deus me amava daquele jeito que eu estava. Mas eu achava que as pessoas é que não me amavam. Entendi. Por quê? Elas me viam diferente, mas Deus me amava, mas eu não tinha essa noção, porque eu não tinha sido catequizado, né, de uma forma madura até então. Então, quando chegou um belo dia, ela fez uma chantagem comigo, bendita chantagem. A chantagem dela foi assim, se você não for no grupo, depois da manhã, que ela no sábado, ela sempre ia lá arrumar cabelo, eu não volto nunca mais no seu salão. Eu falei, eu não quero te perder como amiga, mas como cliente, eu estou doido para poder ser concorrente, para poder dividir minha carga. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou ter que ir, chega, ela tá, coitada. Ela Um ano insistindo. Aí, para que nós possamos perceber o que? Deus não desiste de ninguém. Então Deus usa as pessoas. Manda anjos, né? Manda anjos. E ela não desistiu de mim. Qual o nome dela, Luiz? Ela é Maria Auxiliadora, e com o apelido de Dodora, somos grandes amigos, comunicamos, ela mora hoje em Mato Grosso. Ah, é? Eu falo que ela foi uma das que pegou numa das alças da padiola, do aleijado, e me levou para Jesus me curar na piscina de Betesda, que é o próprio grupo de Dodora, oração. obrigado, Dodora. Deus te abençoe por não ter desistido. Amém. E quando foi na segunda-feira, eu me aprontei, não para ir para a igreja, para o grupo, eu me aprontei para ir para o boteco. No nosso ponto de encontro, onde encontrava a massa da perdição, Sim. se encontrava, eu patrocinava tudo aquilo que vinha para a mesa, eu comprava companhia. Entendi. E aí vinha aquela turma de gente para poder fumar, para poder beber, para poder comer tira-gosto, aquela coisa toda. Mas eram pessoas que eram também mal vistas na sociedade, vamos dizer, né? Mas tinha já comunicado, então nós vamos encontrar mais ou menos 8 horas, 9 horas lá no tal lugar. Mas eu não contei que eu ia passar na igreja, porque aquilo era vergonhoso eu contar para aquelas pessoas. Eu te julgar e questionar porque você estava indo lá. Aí o que aconteceu? Eu me aprontei, meu cabelo louro, soltei, fiz a minha maquiagem, meu toalete, como diz franceses, né? Eu demorava um tempo, que eu caprichava, né? E montava no meu salto 30 para ficar bem poderosa, né? Como se a altura fosse algo verídico, né? E lá sobe eu, todo elegante, com as minhas roupas sensuais, o meu salto bem maquiado, com cheiro, perfume de sensualidade. Fui subindo os degraus da igreja São Sebastião, matriz São Sebastião de São Gotardo. E quando eu cheguei, subi todos os degraus, tinha um patamar, depois tinha mais 3 degraus que eu já estava debaixo do umbrais do portal de entrada da igreja. Eu fiquei parado, então quando eu cheguei, o piso é de granito, meus saltos, que estavam um pouco gastos, fez um barulho que ecoou da igreja, que tinha poucas pessoas. Me lembro que eram mais ou menos 9, as 9 senhoras. E quando aquele barulho aconteceu, as pessoas olharam para a porta e lá estava eu, parado, como que paralisado,
sem saber se eu avançava para dentro ou se eu retornava. E aquele barulho fez daquele jeito. Eu me lembro perfeitamente quando uma das mulheres que olhou, ela fez cruz credo, Ave Maria. Quer dizer, é algo que eu não consigo verbalizar o que ela pensou, né? Só sei que isso aconteceu, ficou bem nítido na minha memória, porque são pontos muito cruciais, né? Muito marcantes. Mas aí o que aconteceu? Elas estavam diante do altar, nos primeiros bancos, e eu fui timidamente, vagarosamente, sem fazer pisar na ponta dos pés, e sentei no último banco do corredor central da igreja e fiquei lá sentado, esperando e olhando que a doutora me visse e pudesse ir lá falar alguma coisa comigo, me levar para frente, porque eu não tinha coragem. E, no entanto, eu fiquei olhando, e olhava para a porta, eu queria ir embora, falei, mas quando eu percebi o que eu estou fazendo aqui, a doutora não me olhava, porque ela estava com a palavra na mão, a Bíblia, eu falei, vamos embora. Quando eu fiz menção de levantar, João, as pessoas podem até não acreditar, mas a minha memória é muito marcante para isso. Meus pés, foi como se eles tivessem sido, que eu tivesse tomado anestesia, uma ráquia. Meus pés ficaram paralisados, presos no piso, no azulejo da igreja. Eu tentava levantar, eu tentava movimentar, mas meus pés não me acompanhavam. E eu comecei a ficar agoniado, ainda pensei assim, gente, será que essa igreja tem macumba? O que será isso? E quando eu estava naquela luta para levantar, já quase entrando em pânico, veio uma menina, uma mocinha, saiu do meio do grupo e veio correndo, literalmente, como uma corrida, como corridas para poder ganhar medalha. Sim. A menina veio correndo no corredor, sorrindo para mim. Eu lembro do cabelo dela preto, semilongo, balançando no vento que ela proporcionava no avanço, e quando ela chegou perto de mim, ela já foi chegando devagar, ela não me disse uma palavra. Não teve nenhum boa noite, nem oi, nem nada. Ela apenas sorria para mim. Era um sorriso que me encantou, porque era um sorriso de acolhimento verdadeiro, era verídico aquele olhar, aquele sorriso belíssimo, inocente daquela moça. E ela não disse nada, apenas estendeu a mão direita para mim, e eu levei a minha mão como uma criança que pega na mão de uma mãe ou de um pai. Porque eu senti que aquela mão era uma âncora para me salvar de algo. E quando eu toco na mão daquela pessoa, ela faz um movimento tão leve, mas tão delicado, que eu entendi que era para me levantar. Ainda pensei, mas eu não estou dando conta de levantar. Mas quando ela fez aquele movimento, eu automaticamente levantei, como se nada daquilo que eu estava vendo anteriormente tivesse acontecido. E ela voltou, e ela foi me levando para o grupo, para frente, lentamente. Parecia que ela tinha certeza que eu ia embora naquela hora. Parece que ela viu aquela chance e aproveitou e correu. Depois que ela me pegou, foi como um noivo, quando busca a noiva, dá um beijo na noiva. Sim. E vai entrando lentamente ao ritmo da música, né? Eu me sinto como isso. Mas era uma mulher que estava me levando para o filho dela. Olha só, que experiência. E eu fui tão seguro, eu senti uma segurança. E ela me olhava, e olhava para frente e me olhava. É um olhar inexplicável, não cabe palavra. Eu falo que o olhar de Deus, das coisas... Deus não cabe nas palavras, Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Verbo encarnado. Então, quando ela chegou na frente, simplesmente eu estava em casa, meu coração estava tranquilo, uma paz interior muito grande, esqueci de tudo, de todos, da vida, e vivi intensamente aquele momento mágico.
E ela me colocou de pé, porque todos estavam de pé no momento, porque estavam vindo a leitura da palavra. E aí ela me pôs em pé e eu fiquei em pé do lado das mulheres. Eu me lembro que a senhora do lado direito e esquerdo, qual eu estava, ainda afastou um pouquinho para ficar um pouco mais distante de mim. Não sei se era o cheiro exagerado do perfume, né, afrodisíaco. Mas aí então, quando a palavra foi proclamada, eu decorei a palavra. Deus estava falando comigo. E agora, eis o que diz o Senhor. Aquele que te criou, Luiz, e te formou, Luiz. Nada temas, porque eu te resgato. Eu te chamo pelo nome meu. Se tiveres de atravessar a água, os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu dou Egito por teu resgate, Sabá, Etiópia, os Estados Unidos, de lambuja, de troco. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Esteja tranquilo. Eu derreti. Isaías 43, não é? 2. 42. Eu derreti, porque aquela palavra era para mim. Eu bebi cada palavra, eu engoli aquela palavra, eu ruminei aquela palavra, eu traduzi aquela palavra em algo beatífico, divino, porque era divino demais. E o pranto desceu. Toda a amargura, todo o meu passado, toda a minha história se resumiu em lágrimas. Deus estava me curando. Ele me curou travestido, maquiado, com cílios postiços, 2 em cima, 3 embaixo, cabelo louro, uma grossa maquiagem. Ele me abraçou. E eu estava com o cheiro do chiqueiro, como um filho pródigo. Ele me abraçou e me levou para as entranhas dele, do coração dele. E aquele abraço foi tão marcante que ali aos pés dele eu deixei o que o filho pródigo deixou para trás. Eu deixei o álcool, eu deixei o cigarro, eu deixei o sexo, eu deixei a minha história, eu deixei as mágoas, o ressentimento, eu deixei o preconceito comigo mesmo, porque eu sabia que eu era culpado, me julgava culpado, mas eu não era, mas ao mesmo tempo eu já achava que era. Eu passei a me amar na medida que eu chorava, eu fiquei cercado, eu fiquei ilhado de lágrimas. E é tão interessante que eu vou dizer, porque todas as mulheres e os homens que estavam ali naquele momento eram pessoas de igreja, cristãs, católicas, e nenhuma delas fez uma experiência como a minha. Deus foi exatamente naquele que estava ferido, machucado, mal cheiroso, leproso, e me pôs no colo. Eu não quis sair mais. A menina desapareceu. Eu perguntei, cadê aquela moça? Ninguém sabia quem era aquela moça. A doutora disse dias depois, porque naquele momento eu fiquei tão nocauteado de amor, tão pleno de amor, os vazios, os cantos e recantos, os abismos na minha alma ficaram tão planificados, encharcados daquele amor, que eu parecia que eu não estava pisando mais no chão, eu sentia que eu estava no ar, uma sensação de nuvens. Eu saí da igreja querendo ficar na igreja, eu queria pôr minha cama na igreja, eu queria morar na igreja. E eu voltei para casa e fiquei deitado do mesmo jeito, montado, esquecida dos compromissos lá fora, totalmente. Foi assim, apagado, deletado. E eu voltei para casa que a noite inteira, em vigília, olhando para o teto e perguntando, o que está acontecendo comigo? Que amor é esse? Que paixão é essa?
Que loucura é essa? No outro dia eu já comecei a pregar. Eu já comecei a fazer propaganda do grupo. Então foi uma decisão radical. Dali para frente não teve mais nada, Luiz. Totalmente radical. Foi aquele encontro que mudou tudo. Só para que vocês saibam, e para que você saiba de uma coisa. Eu nunca fui fumante, eu nunca fui alcoólatra naquele momento, eu nunca fiz uma experiência sexual até aquele momento. Tudo foi deletado. O meu corpo passou a ser inteiramente minhas células, minha mente, meus gestos, meus movimentos, meus objetivos, meus sonhos, todos se encheram do amor de Deus. Foi tal que na medida que o tempo passava, eu ia na igreja, eu confessava, querendo fugir de um passado, buscava pessoas que me ensinavam a rezar o texto, o rosário, e as pessoas vendo o meu movimento, e as pessoas ficavam, foi amedrontada, pensando que eu estava enlouquecendo, porque eu raspei minha cabeça a zero, porque quando você encontra Jesus, tem que raspar a zero sua alma pecaminosa, porque Ele te quer limpo, para que Ele possa morar no seu coração. Eu fui trocando as minhas roupas, eu desci rapidamente do meu salto. Foi um processo lento, porque aquilo demorou quantos anos? 37 anos que eu tinha aquela indumentária. Então eu fui lento, até para não escandalizar, e muita aposta de pessoas diziam, aquilo é fogo de palha, porque todos me conheciam. As apostas, o dinheiro está casado até hoje. 34 anos, Luiz. 33 boa idade. 33 anos, mas o mais interessante é que as pessoas ficavam assustadas quando me viam. Então, quem me vendia roupas femininas, acessórios femininos, que ia lá na minha casa porque eu não podia sair para comprar, porque eu não tinha tempo, às vezes, quando olhava para mim com a sacola cheia de adornos, olhava para mim, regalava o olho, fechava a sacola sem me falar nada e ia embora. Sério, até essa experiência. E aí você continuou lá em São Gotardo? Por um pouco de tempo, porque lá foi o meu Egito, né? Eu estava no Egito, eu comigo, mas eu estava no Egito naquela sociedade. Entendi. Eu era escravo tanto de mim mesmo, do pecado, né? Dos meus vícios pecaminosos, né? E era escravo de uma sociedade preconceituosa. Mas você estava no Egito, que bom que lá no Egito o Senhor te fez chamado para a terra prometida, né? Moisés, que é o protagonista, vamos dizer, de Jesus, ele foi lá, ele estava lá me esperando, e eu fui gestado lá. E a minha mãe percebeu que estava grávida diante do altar que eu converti. Nasci em Campos Altos. Passaram tempos, eu passei lá casualmente indo para Belo Horizonte, para a minha casa, e lá eu fiquei. Fiquei na minha tia pintando, começou a aparecer serviço, e lá eu fiquei, porque Jesus falou assim, é aqui, boneco, rapazinho, que você vai mudar a sua vida. Porque foi aqui que sua mãe, diante do meu altar, disse sorrindo, obrigado, Jesus, porque eu estou grávida de uma menina. Isso em Campos Altos? São Gotardo. Ah, São Gotardo. Nasci em São Gotardo, Campos Altos depois. Ah, tá. Fui gestado ali. E depois entendi. eu fui gestado novamente no útero do coração de Jesus. Entendi. Lá. Gente, é muita história. Mas falta o principal, me desculpa o tempo, porque eu falo muito e gosto de falar, porque são coisas que não cansam, que eu falo é de Deus, né? Então, eu estou contando algo que pode acontecer com você. Mas agora escuta aqui, nós vamos parar e vamos fazer um quarto bloco. Vamos dar um extra pro Luiz, pode ser? Vamos dar um extra pro Luiz partilhar. Stop, daqui a pouco eu concluo o que é mais fantástico da minha história. É, porque ainda tem um lado do Luiz artista, que nós vamos falar, faço questão, porque muita gente não conhece esse Luiz, fica todo assim quando se fala desse lado, que é um cantor que canta lindamente, prega, não tem nem que comentar. Além de tudo isso, é um ser humano extraordinário que dá gosto a gente conhecer. Eu falo que
ter o Luiz próximo, né? O tanto que ele me ama como irmão, ele ama minha esposa, ele ama nossa filha, ele ama de forma exclusiva. Eu amo todas. Porque, sabe por quê? Que hoje eu entendo, Luiz, desse amor seu por nós, porque é uma grande verdade sua desde o princípio da sua caminhada. Caminhada que eu digo lá no início, você queria o amor e que te amasse. E hoje você consegue transparecer isso de uma forma que não tem como não te amar. Não tem como não te amar. Hoje Deus quer te dar tudo isso, até mesmo por tudo aquilo que lhe faltou. Mas eu sei que Ele já te deu tudo isso. Então, agora, o João está falando tudo isso, mas escuta bem o que eu vou falar. Eu não vou contradizê-lo, não, mas eu vou dizer uma coisa. até imagina. Esse amor que ele fala que eu tenho por todos não é mérito meu. Porque todo o amor que nós temos, respeito, consideração pelas pessoas, vem do alto. Nós somos apenas recepcionista do amor para conjugá-lo aqui. Então é de Deus. Eu não tenho mérito nenhum. O Café com Esperança volta já, fique ligado. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Café com Esperança está de volta com o nosso querido irmão Luiz Gonzaga. Fizemos aí um bônus track, né? Uma faixa adicional aqui hoje no nosso canal Palavra de Esperança. E porque eu estava conversando aqui com o Luiz, nós deixamos o vinho melhor para o final. O Luiz contou a sua história, todo o seu processo de conversão. E a partir daí, claro, o missionário, o servo do Senhor, já andou por vários lugares desse Brasil, já testemunhou, já enfrentou tantas realidades. É um servo muito querido aqui na nossa diocese, além de Diocese de Patos de Minas. E ele vai deixar aqui para o final, claro, trazendo esse relato a partir dessa experiência com Deus. E também contando para nós um pouco das suas experiências como servo. E nós vamos falar no finalzinho a respeito das suas obras de arte, porque o Luiz é um artista, inclusive. Luiz, é o santuário de Campos Altos, né? Que você tem uma... Campos Altos foi também o seminário da Diocese de Luz, que São Gotardo pertencia, também tem um belo painel. Painel de lá, você que fez todos os dois lugares. Por mim, e tem alguns outros lugares também, mas são coisas que já estão até esquecidas, porque já tem tempo, né? Sim, mas acredito que essa memória ela faz bem para quem permanece. não conhece, ela permanece. Então nós temos que trazer isso. Eu acredito que é muito precioso. É muito triste quando as pessoas são valorizadas depois que elas se vão. É importante se lembrar sempre, mas valoriza agora essa obra de arte. Tudo eu tive na casa do Luiz, entre tantas coisas que eu acho tão bonito lá. Aí a última vez que eu estive lá, ele foi me mostrar as suas obras de arte, que são... Depois nós vamos colocar as fotos aqui para vocês conhecerem. E o pessoal quiser adquirir também, né? Quiser solicitar, acho que é importante entrar em contato com o Luiz, né? Luiz, eu estava aqui conversando, antes de você entrar nesses detalhes, se você fosse para dar um nome aqui, nesse momento, Café com Esperança, assim, eu não te pedi isso antes, qual que seria o título do Café com Esperança hoje, na nossa conversa? Se você já souber, ótimo, se não, pense e depois me fale, pode ser? Eu tenho certeza que vai sair algo muito profundo aí, porque eu te conheço. Tá, continue para nós essa história, depois você pensa no título. A parte que vai fechar o bloco anterior, né, é exatamente a parte mais importante desse divisor de água da minha entrada na igreja, né? Foi que o tempo passou, eu estava completamente empolgado com Deus. Uma pessoa recém-apaixonada, você sabe. Ela sai corações por todos os poros, né? E eu nunca escondi isso, porque eu estava literalmente apaixonado. E foi uma paixão tão violenta que eu vou te contar uma coisa, que minha mãe queria me levar no Dr. Carlinho Abarão, famoso psiquiatra de Uberaba. Ela falava assim, neném com meu pai,
nosso filho está ficando louco. Porque eu fui além das expectativas dela. Ela queria minha conversão, mas acho que ela queria assim, menos. Mais devagar um pouco. Aí o que aconteceu? Queria contar para você o seguinte, que começou a correr, né? Vocês viram como o Luiz está diferente, vocês viram, outros falam assim, isso é fogo de palha, tem os prós e os contras, né? Etc e tal. E aí o que aconteceu? Um determinado dia, a Dodora, indo lá em casa sempre, ela estava muito feliz com a minha participação no grupo, eu já estava participando de encontros, que eu tive preconceito também até na época, para mim. Imagino. Sabe? Precisou de pedir para o padre, perguntar ao padre se eu poderia ir, porque eu estava começando, o padre falou assim, mas é ele que deve ir. Entendeu? Bom, graças a Deus. Graças a Deus tive o aval. E Deus continuou fazendo maravilhas na minha vida. Eu me lembro hoje que eu estava recém-convertido, na semana que entra era a festa de Pentecostes, nós estávamos exprimidos, milhares de pessoas dentro do poliesportivo, e para fazer uma dinâmica no final da missa, o altar estava no centro, onde joga a bola, e as arquibancadas lotadas, e o campo, vamos dizer, lotado, que não tinha como se mexer para participar da missa de Pentecoste, que foi a única do dia. Soltaram um pombo branco. E o pombo voou e todo mundo ficou olhando para onde o pombo ia aqui, ele ia lá, ele voltava, ele ficou rodando o poliesportivo sem sair, porque não tinha como ele sair, estava já de noite e não viu a luz para sair. O que ele fez? Ele rodou e veio e pousou no meu ombro. Meu Deus. E quando ele pousou, todo mundo falou assim, ó, e bateram palmas, né? Porque acharam aquilo muito interessante. Alguém disse do meu lado, é o Espírito Santo se derramando em você. E ele não me abandonou em meu ombro. Enquanto eu não saí, soltei lá fora. Meu ele Deus, embora. olha só. Jesus Essa estava eu não confirmando. Isso não sabe, da missa metade. Então, o que acontece? Aquilo foi uma confirmação Lógico, de Deus, com certeza. que não era só no meio daquelas 8, 9 mulheres. Claro que Deus já dá o Espírito para todo Sim. mundo, pela graça do batismo. Mas naquele momento ele estava me apresentando para o meu novo povo, para o povo novo. Este meu filho muito amado, e nele eu ponho todo o meu amor. Escutai, segui aquilo que ele faz. Eu ouso dizer isso. Como Paulo fala, sede meus imitadores. Né? Que eu acho muita coragem. Muita coragem. Mas eu acho muito bonito. Mas eu falo porque eu sou muito como Paulo, eu sou muito radical. Eu não tenho meio termos, né? Mas aí o que eu fiz? Eu vendi todas as coisas que eu tinha, fiz um bom dinheiro, que eu tinha alguns imóveis, eu tinha carro novo, eu tinha 30 pulseiras de ouro maciço neste braço, para mostrar poder, sem contar um cordão que dava 3 voltas no meu pescoço, que pertenceu a uma tia-avó, que foi escrava e casou com o filho do senhor, que era meu tio, avô. Eu comprei de minha tia, que era uma herança, e adorava andar com aquele cordão de ouro no pescoço. Para mostrar poder. A partir de então eu senti que eu estava acorrentado pela vaidade, pelo mal, pela ambição, pela autossuficiência. A partir daquele momento, quando eu senti que eu era de Deus, ninguém me falou nada. O próprio Espírito Santo me fazia caminhar. Eu joguei as pulseiras na grila. Começou a se despir. Tirei o cordão e vendi para doar o dinheiro para uma entidade. Eu não estou contando isso com vaidade, porque aquilo para mim virou lixo. Quando alguém disse para mim no cartório, que pulseira feia, Luiz, é essa? Há pouco tempo eu falei, se você tivesse dito que ela era bonita, eu ia retirar ela agora. Porque essa tem todo um significado Todo que é um muito significado maior. que as outras não tinham. As outras não tinham. No sentido. Mas aí, quando a Dodora, conversando, bate-papo, da alegria, ela falou, nossa, Luiz, todo mundo está encantado, todo mundo está feliz com a sua transformação, essa coisa toda. Eu falei assim, mas se não fosse aquela moça que você mandou lá atrás me buscar naquela segunda-feira, eu estava na mesa, já tinha, acho, até morrido de AIDS, minha amiga, porque promíscuo eu sou. Eu era. E ela falou assim, que moça?
Eu falei, aquela moça que você mandou lá, eu acredito que você deve ter pensado que eu ia embora, porque eu não entrava e nem saía. E você deve ter mandado. A moça ela falou assim, Luiz, eu não mandei nenhuma moça te buscar, porque eu te vi lá, eu estava na palavra, eu não podia fazer outro movimento para não tirar a atenção das pessoas, mas espera só um segundo que eu vou ligar para minha amiga. Era um telefone fixo, não tinha celular na época. Eu estava na porta da lojinha dela, ela ligou para a Brenda Mello, né, para perguntar para ela assim, Brenda, o que aconteceu naquele dia que o Luiz entrou no grupo e começou a vida nova dele? Ela falou assim, você me falou assim, Brenda, vai lá atrás e traz o Luiz, você deu um cochichado. Ela falou assim, doutor, eu não vou porque esse é um problema dele com Jesus, não é comigo. E ela não foi te buscar, e eu não fui lá buscar ele. Ele entrou sozinho. Falei, não, mas você não pode subestimar a minha memória. E eu entrei de mão dada com uma moça. Ela falou assim, não tinha moça nenhuma. Chegamos à conclusão que quem me buscou para o filho foi exatamente a mãe de Jesus. Porque eu digo que o ministério da Virgem Maria, hoje eu vejo, tenho um grande amor por ela, é levar filhos até o filho. Colocar no caminho. Levar os filhos até o filho. Levar os filhos até o caminho, a verdade, a vida que é Jesus. Que é Jesus. Então, Luiz, não tem como não ser tocado com uma narrativa belíssima dessa, verdadeira, vivida. Por isso que é tão bonito, que é algo que você viveu, né? E eu creio firmemente que foi a mãe. A hora que você contou, eu falei, acho que eu já sei onde essa história vai dar. Acho que eu já sei quem é essa menina. Quem é essa jovem? A jovem de Nazaré. Ok. A partir daí vieram as missões. Já passou por muito lugar, Luiz? Sim, a partir de então eu comecei a frequentar o grupo. Eu ansiava pela segunda-feira. Sim. Que o grupo era na segunda, pertinho da minha casa. Eu ansiava. Só que aí o que acontece? Eu trabalhava muito, então a clientela que estava acostumada a me procurar à noite, porque trabalhava de dia, eu comecei a ter conflito e atrito. Por quê? Porque eu queria ir para o grupo, mas eles chegavam para me ser atendido. E dentro daquela confusão, o que eu fiz? Lá, joguei o salão para os ares. A casa, tudo, numa alegria. E dei minhas roupas, doei todas as minhas roupas, fui doando. Raspei a cabeça numa barbearia para poder testemunhar para aquele bando de homem aposentado que falava mal de todo mundo que passava na porta. Eu fui lá exatamente para poder surpreender eles e evangelizá-los. Mas como? Esse cabelo tão bonito, ficaram mudos me olhando. E eu cheguei em casa, eu lembro que a minha empregada desmaiou, porque de repente a sua mulher chega em casa careca, você morre, né? Ai, meu Deus. E aí eu fiquei todo feliz, empolgado, na igreja, querendo igreja, os encontros. E aí, a partir daí, eu comecei a expor, e meu coração abrasava, ele queria pular para fora, para me falar, Jesus, você tem que amar Jesus, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. As pessoas iam no grupo. E elas voltavam e diziam para mim, eu não achei graça nenhuma do grupo. Mas eu falei assim, a porta da igreja estava aberta? Estava, mas o seu coração não estava. O meu abriu. E essa é a diferença. Essa é a diferença. A experiência acontece quando o seu coração se abre. Com certeza. Né? Eis que estou à porta e bato. Isso. E com isso eu fui... O meu grupo de oração quis me aproveitar, porque eu estava naquela época, aquela empolgação toda, eu até dei um cômodo da minha casa para acolher os servos, né, para fazer um grupo à parte, para preparar grupo. E com isso eu fui me fortalecendo no conhecimento, eu fiz cursílio na época, embora contra a minha vontade, mas disse que seria uma ajuda. Eu fiz encontro com o padre Alírio, que foi um grande veterano da renovação, de grandes, eu cansei de ir vários encontros com ele em Belo Horizonte, Mineirinho, Mineirão, né?
encontros na Canção Nova. Ela tinha 2 anos quando eu comecei, ou 3 anos, salvo engano. Eu dormia dentro do rincão, que era pouco menor do que essa casa. Padre Jonas, aquele contato, e eu não media esforços para ir, passava dificuldade financeira, porque eu parei de trabalhar, e quando eu estava parando de trabalhar, que todo mundo viu que meu salão estava sendo demolido, eles perguntavam, chorando, mas porque eu atendia gerações, uma moça que casava, o filho daquela moça, depois o filho da filha, né? Então era histórica, era uma coisa histórica. Elas falaram, o que nós vamos fazer, Senhor? Eu falei assim, o que vocês vão fazer, eu não sei, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu já tomei minha decisão, já sei meu caminho. Eu estou livre, eu vou voar, eu estou com Deus, eu estou nas asas do Espírito Santo. Gente, é tão bonita a história do Luiz, eu me encanto, eu fiz até questão de fazer um pouco a mais para a gente chegar a essa conclusão. Luiz, e a questão das obras de arte, desse trabalho? Conta para nós desse projeto também, que eu digo que é evangelização. Mas é um prazer, tenho certeza que ali você se realiza também. Na realidade, quando eu era, desde criança, eu já rabiscava os cadernos do meu pai, que guardava de lembrança do tempo da escola, e apanhava por isso. Rabiscava a parede, rabiscava o caderno mais grosso dos meus irmãos. E aí o que aconteceu? Eu apanhava por causa disso, mas não teve jeito, né? Interessante. Quando você tem uma vocação, nada te tira. E aí o que aconteceu? Acabou que eu virei pintor. Pintava à noite, enquanto eles dormiam. Quando no outro dia eu vi o quadro pronto, pensava que é isso. Mas aí quando eu encontrei Jesus, a arte foi pro beleléu. Não no sentido que eu abandonei totalmente, porque, de certa forma, eu agrado as pessoas, sinto prazer dela ter uma obra na parede, e elas também sentem prazer em ter uma obra minha, por considerações, né? Então, eu pinto, mas assim, é quase como um hobby hoje, porque a minha prioridade é a vida de oração, a vida de pregação, o silêncio na minha casa. Eu vivo como se fosse um carmelita, vamos dizer. Eu vou para o meu deserto, que é a minha casa silenciosa, não ouço som, e saio à tarde para visitas, e depois das missas eu tenho outras visitas, como ontem. Cheguei em casa meia-noite, porque eu estava atendendo pessoas que estavam em sofrimento. Então, eu tenho um dom que Deus me deu antes da minha conversão, que é de ouvir. Eu tenho um ouvido que escuta às vezes 8 a 10 horas uma pessoa falando. Sem interromper, sem olhar no relógio, sem fazer um movimento que eu não quero mais. Ao contrário, eu me integro com a pessoa de tal forma que não tem como. E se ela cala, eu falo assim, e aí, me fala mais, me conta mais. Vão tirar esses lixos daí? Vão, pode despejar em mim. Eu sou um caixotinho de lixo. Né? Aí depois eu rezo para as pessoas e elas saem aliviadas, como sempre no salão. Elas falavam quem sentava na cadeira, e depois elas falavam, é tão bom ver no seu salão, a gente sai tão leve. Eu falo, eu fico com a cabeça tão pesada. Hoje é o contrário, eu faço o contrário. Porque tudo que eu ouço é uma coisa tão automática que no outro dia eu já não lembro. Mas continuo rezando pelas pessoas. É porque você lembra de Mateus 11? Vinde a mim, vós Você todos estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aí eu despejo nos pés de Jesus. Nós vamos colocar hoje aqui no canal Palavra de Esperança, depois desse bate-papo, e o Tiago vai produzir para nós da melhor forma obras, né, do nosso irmão, também posso dizer com muito carinho, desse artista de Deus, do Senhor, Amém. Que é o Luiz, que consegue de uma forma tão bonita expressar essas verdades, né, através da arte também. Luiz, eu gostaria de ficar horas e horas por aqui conversando, mas nosso tempo já se encerrou, e que Deus possa te abençoar ricamente. Amém. Quem sabe outra oportunidade a gente se encontra para falar um pouco mais. Eu tenho certeza que tem muito testemunho, muita coisa que vai edificar muito esse povo. Deus te abençoe. Eu estou aqui, você sabe disso, né? Sim. Posso Tamo me junto. despedir? Fique à vontade. Com aquela palavra de esperança no final, viu? Não esqueci, não. Na realidade, o tema deste programa é Café com Esperança, né? Então, eu acredito que eu devo ter alcançado o objetivo
para dizer para você que qualquer desgraça, qualquer caos que você esteja, adicione Deus na sua vida, na sua alma, no seu coração, na sua história, que com certeza você vai passar a ter a vida e a vida em abundância, é óbvio. Eu não vou dizer café com esperança, mas vou dizer café com Jesus, né? Porque Ele é literalmente o nosso Salvador, que traz em si, além de tudo aquilo que são benéficos, que é a vida em abundância, Ele é aquele que nos enche de esperança. Espere em Jesus e Ele vos dará. Deus abençoe todos vocês. Tenha um final de semana cheio de Deus, né? E até a próxima, se Deus quiser. Eu estou na igreja, meu endereço é Igreja do Rosário, Matriz de Santo Antônio, Igreja Santa Teresinha, Igreja São João Batista, Igreja Santa Rita, Igreja da Nossa Senhora da Badia. Meu endereço é Igreja da Medalha Milagrosa, Bom Jesus, Nossa Senhora de Fátima e adjacência. Onde mandar eu irei. Ele coloca em prática mesmo. Aonde enviar-me eu irei. Aí também ainda canta, gente, olha só. Luiz, e o título da mensagem? Nada? Deixa quieto, deixa no suspense, depois a gente pensa. É o título lá, Luiz Gonzaga, Café com Esperança. Uma frase que resumiria tudo isso, pensou? É interessante, né? Porque vem tantas frases lindas, a gente não sabe qual adicionar, né, cameraman? Mas foi tão assim empolgante, eu me senti tão à vontade, tão em casa, tão confortável, tão bem acolhido pelo proprietário deste local, pelo cameraman, que é o meu amigo, fofinho de Deus, né? O João, meu grande amigo há tanto tempo. E toda vez que eu vejo, eu lembro da Denise, a esposa dele, sou assim, apaixonado com a filha dele também, Maria Eduarda. É muito complicado dar um título nesse momento, mas apertei ele, gente. Eu deixei o homem sem palavras. Eu acredito que esse momento é um momento no céu. Pronto. É um momento no céu. Que bom. E nós podemos vivê-lo aqui, hoje e agora. Basta fazer aquilo que eu disse antes. Puxa a alça do fechecler e abre seu coração. Tiago, captou a mensagem, né? Tiago captou a mensagem, vai colocar lá. Eu sei que ele vai puxar o fechecler. Luiz, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito. Valeu, gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha, nos ajude a fortalecer ainda mais esse trabalho de evangelização. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo Café com Esperança. Um abraço. Sede santos como Deus é santo. Amém.
palavras de esperança.